Doutora Francine Mendonça, essa doutora bonita, inteligente, dedicada, maravilhosa. Tava com saudade, tava viajando, né? Isso, eu dei uma fugidinha com a mãe, é bom, né, a gente ter essa conexão com o familiar, Sim. com a família, enfim, sair um pouquinho, mas 10 dias só. Mas é importante, né? Porque a correria não deixa a gente se conectar com mamãe, papai, com a família. Eu acompanhei as fotos. Bom, vamos falar hoje sobre demência com corpos de Levy. É isso? É um tipo de demência, né, doutora? Isso. Vocês acompanharam aí os noticiários e viram que, infelizmente, Milton Nascimento foi acometido por esse tipo de demência, que é a demência por corpos de Levy. Então eu vim aqui explicar um pouquinho, porque muitos de vocês sabem o que é o Alzheimer, né? Muitas vezes, muitas pessoas perguntam, doutora, é Alzheimer ou é demência? Nem sabem que Alzheimer é o principal tipo de demência. O Alzheimer é um tipo... E esse Levy também é um tipo de demência? Exato. Alzheimer é o principal tipo, mais ou menos, pelo menos aí 50% dos casos para cima. Mas você sabe que o segundo tipo de demência que degenera o cérebro, né? Que gera esse declínio do cérebro é a demência por corpos de Levy. E é bem diferente do Alzheimer, por exemplo. Sim. Vamos entender a partir do início, né? Quando os sentidos e a memória se confundem. Porque é normal a gente se confundir, às vezes, a memória tá saindo, né? Mas até onde a gente fala assim, opa, tá na hora de analisar, vamos procurar o neurologista, que a coisa não tá boa. Exato. Então, assim, e aí vem o conceito do que é demência. Quando se preocupar. Sim. A demência, quando a gente fala isso, é quando começa a haver um declínio das funções do cérebro. Quais funções são essas? Memória, atenção, nossa capacidade de falar, de ser compreendido, a nossa orientação no espaço, né? A gente entender que aqui é um programa de TV, saber o caminho de ir para a padaria. Essas são funções do cérebro. E quando começa a haver esse declínio dessas funções do cérebro que começa a atrapalhar no seu dia a dia, opa, sinal de alerta. Por exemplo, você começa a ficar repetitivo, pergunta uma coisa, esquece o que foi falado, daqui a 5 minutos pergunta de novo, 10 minutos pergunta de novo. Ou, por exemplo, quem cozinha sempre faz aquela receitinha da família, fácil, começa a se atrapalhar, começa a ir na padaria, que sempre foi, e de repente esqueceu, onde é que eu estou mesmo? Quando você vai para um lugar e fala, nossa, o que eu vim buscar aqui mesmo? Isso também pode ser ou não? Todo mundo tem já viveu isso? O que eu vim fazer aqui mesmo? Tem isso também? Isso pode ser um sinal ou depende? Então, quando passa a ser um sinal, quando isso passa a ser muito frequente, progressivo e começa a atrapalhar coisas, a sua vida cotidiana. Essa questão, as pessoas hoje, a gente sabe que estão muito desatentas. Todo mundo, né? Por causa do celular. Hoje eu esqueci o celular para ir na academia. E aí eu falei, meu Deus, toda hora eu quero pegar o celular. Parece que é um vício, uma coisa horrorosa. Eu falei, preciso me atentar com isso, porque a gente trabalha, traz as pessoas aqui. Todo mundo viciado, gente. Parece que sente falta, sabe? Uma dependência horrorosa. São múltiplos estímulos hoje em dia. As pessoas estão com déficit de atenção. Eu digo que há uma pandemia de déficit de atenção. É muito frequente no consultório. E, por exemplo, isso... quando você pensa em uma coisa, vou lá na cozinha, mas até você chegar na cozinha, você já viu o filho brincando, você já pensou na conta que você tinha que pagar, você já viu a notificação do celular, quando você chegou na cozinha você não está lembrando o que é. Então, assim, memória, eu sempre falo, exige presença. Então, a atenção é o primeiro pilar da memória. Se a gente não tem atenção, não capta bem a informação, não consolida, não forma memória. Então, nem tudo é quadro de demência. Veja se você está presente no momento em que está fazendo suas coisas, porque essa presença, essa atenção, essa concentração que influencia diretamente a sua memória. Tá, vamos passar aqui agora, demência com corpos de Levy. Agora, vamos falar esse tipo de demência, né, Ginco? E eu já faço um paralelo com a demência de Alzheimer para as pessoas entenderem. Quando a gente fala Alzheimer, a gente fala muito na dificuldade de memória. Geralmente começa com memória o Alzheimer. E essa memória recente ou aquela mais antiga? Porque tem as duas, né? Isso, geralmente a memória mais recente, aquela que eu estava comentando aqui. Eu te falo uma coisa, Gi, a gente tem um médico amanhã, você tem um médico amanhã. Aí daqui a um tempinho você já esqueceu, você teve a dificuldade de reter aquela memória. Então, o Alzheimer geralmente é um quadro que começa
com alterações de memória recente, não é? E desorientação também no espaço, essa coisa de se perder em locais que sempre passou, isso pode iniciar quadros de Alzheimer, em sua maioria. E a Levi? A Levi é diferente, Gi. A Levi, a gente tem outras habilidades do cérebro que iniciam um quadro. Por exemplo, a atenção, né, a dificuldade, estar mais desatento, capacidade de realizar tarefas sequenciais, por exemplo, cozinhar. O cognitivo, a gente pode falar assim? As habilidades são diferentes, né? Então, o cognitivo é um todo das habilidades do cérebro. Só que as do Levi são diferentes. Então, o Levi tem muito essa dificuldade de distância. Por exemplo, muitos pacientes com Levi começam batendo o carro, tropeçando, tem dificuldade de se vestir, porque não tem essa percepção de forma, de distância. Então, você vê que é diferente um pouco do Alzheimer. Então, e tem coisas muito típicas do Levi, por exemplo, alucinações. Tem alucinação? Pode acontecer. Ela é mais grave, né, doutora? Pode falar que ela é mais... É um quadro complexo, diferente. Ela tira um pouquinho, né? Imagina, tem sensação de desmaio, não consegue se vestir. Acho que ela... Não sei se mais grave, mas é diferente. É diferente, é um quadro grave, complexo, sem dúvida. Por exemplo, alucinações, ver crianças, ver pessoas ali que não correspondem à realidade. E outra, o Levi tem uma coisa muito típica, que ele vem com sintomas de Parkinson, que é aquela lentidão dos movimentos, que é do Parkinson, aquela rigidez, aquela perda da expressão da face. Então, muitas vezes até se confunde com doença de Parkinson. Só que, no Levi, os quadros das habilidades, desse declínio dessas habilidades do cérebro e da cognição, vem no início, entendeu? Então, toda essa perda que eu estou falando, de atenção, muitas vezes o paciente com Levi, ele flutua muito. Um dia ele está ótimo, está falando, está alerta. No outro dia, ele está ali confuso, sonolento, não participando do ambiente. Então, ele flutua, ele tem essas alucinações que eu coloquei, uma possibilidade, e ele pode vir com sintomas do Parkinson e só um adicional, que é o do sono. Então, tem pessoas que interagem com sonhos e pesadelos, que é um tipo de transtorno do sono, que pode vir com Levi. Então, e é reversível, doutora? Não, muito boa essa pergunta. É um quadro que, infelizmente, assim como Alzheimer, a gente não tem cura, tá? Mas a gente tem tratamento. É por isso que a gente traz, e é importante, por exemplo, a família, um artista como esse, compartilhar o seu diagnóstico, porque a gente pode vir aqui num quadro de TV e orientar vocês que o cérebro dá sinais e que precisa procurar um neurologista quando você está vendo seu parente que está vendo coisa que não devia ou de repente está desatento, está com dificuldade de realizar tarefas que sempre realizava antes, porque apesar de não ter cura, tem tratamento. E a causa, doutora? O que causa, né, o Levi? Ótimo. Quando você fala causa, existe o Alzheimer também, tá? Mas são proteínas diferentes. Existe um acúmulo de proteínas anormais no nosso cérebro, que dificulta a conexão dos neurônios. É um tipo de proteína diferente do Alzheimer. Por que essa proteína vem pra gente? Existem fatores de risco, por exemplo, não só a genética é uma possibilidade, mas hoje em dia, poluição, agrotóxicos, quem perde obesidade, muita noite de sono, assim, não tem uma vida muito saudável, tem a ver também? Cada vez mais o sono vem sendo relacionado à predisposição de demência, porque se é no sono que a gente limpa tudo, né? essas proteínas, o lixo cerebral, existe uma COBEL do sono, um sistema de lixo que é mais ativo no sono, que limpa essas proteínas. Então, se a gente não dorme bem, a ciência vem trazendo que a gente está predisposto a ter esses quadros de demência, aí vem Parkinson, vem Alzheimer, enfim. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico agora? A gente falou a causa, né? Porque o diagnóstico deve ser mais delicado também, porque
se vai ali no Parkinson, aí vai ali na demência, vai no Alzheimer. Como que fica um diagnóstico? Bacana essa percepção, Gi. Muitas vezes se confunde mesmo, né? Então, assim, o diagnóstico principalmente é clínico. Todos esses sintomas que eu estou falando para você, isso faz parte de um conjunto que está dentro. Então, o neurologista, ele vai observar se tem essas alterações clínicas. Segundo, existem exames que mostram como o cérebro funciona. E existem regiões no Levi que estão mais alteradas e isso nos sugere o diagnóstico. Então, exames mais avaliação clínica, é assim que se faz. E o tratamento, vai? O tratamento, a gente se baseia como tem aqueles sintomas motores do Parkinson, aquela lentidão, aquela rigidez, a gente pode fazer um tratamento com remédio e com fisioterapia, por exemplo, semelhante ao Parkinson, e existem alguns remédios que vão atuar ali na memória, não é? Melhorando um pouquinho a atenção, a memória, e isso pode acontecer. Mas, além disso, a gente tem que contar com um terapeuta ocupacional, com um fisioterapeuta, com a fonoaudiologia. Então, existe um tratamento com a orientação da família em lidar com esse paciente também. A família também tem que ter um tratamento diferente, né? Para saber lidar. Exatamente. O foco também precisa ser na família. A gente precisa pensar no cuidador e no paciente. Os dois precisam ter qualidade de vida. Sim. Então, se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue dar muito mais qualidade de vida a esse paciente, consegue tratar seus sintomas e consegue orientar a família, poupando muito mais sofrimento. Tá aí, doutora Francine Mendonça, no nosso quadro Entendendo o Cérebro. Vem aqui, garota. Cadê a rede social? Coloca a rede social da doutora aí, por gentileza, para vocês acompanharem o trabalho dela. Isso. Gente, busque os médicos, né? Sentiu que tá ali perdendo, né, a coordenação, que tá ficando complicada e tá perdendo a qualidade de vida, busca um médico, um especialista, né, doutora? Não deixa água correr frouxa, não. Exatamente. Então tá aí no Instagram, mandem suas dúvidas, muito desse quadro, né, Gi? A gente tá direto aí, porque esse nosso quadro tá aí, né, Gi? No Instagram, então muitas partes desse quadro eu coloco lá e também no YouTube, Neurologia Sem Neurose. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Beijo.